Olá, gente, tudo bem? Então, começando hoje mais um Papo de Mestre com o nosso convidado ilustre, Fernando Melete, do grupo Clariô. Um prazer, É boa isso noite aí, aí, boa mestre Shang. noite. Vamos começar então, como todos os outros, perguntando o seguinte: quem é o Fernando Melete? Cara, boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui falando com vocês, que eu amo de paixão. Leone, meu amigo, já há 200 anos, o Shang também. Cara, Fernando é um sonhador que sempre, das moradoras da Zona Norte, hoje eu já não. Fui criado na Zona Norte, aqui na Piedade, Quintino, Cascadura, nessa redondeza toda, Cria da área, né? daqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Hoje eu não moro mais aqui, moro na Zona Oeste, mas meus pais ainda moram na Zona Norte, então eu estou sempre na Zona Norte. Vários amigos de infância aqui presentes, eu sempre encontro com eles. E um sonhador, porque sempre tive vontade de ser músico profissional, de viver da música, mas como todo mundo sabe, a música e o futebol, eu costumo dizer que são coisas muito parecidas, que são assim muito difíceis para poder dar certo. Tem muita gente boa no mercado, vários jogadores aí em Campinhos, aí em vários lugares do Brasil afora, maravilhosos e que não têm oportunidade. E mesma coisa é o músico, né? O cantor, o musicista, quem toca alguma coisa ou quem canta. Eu conheço muita gente aí que abandonou a música porque não aguentou mais. Não, não é fácil. É muito difícil, né, cara? É uma parada bizarra. Eu mesmo quase abandonei em 2009 para 2010, quando o cantor do grupo, o André, saiu, me deixou muito, assim, muito quebrado. Como quem diz, pô, vou ter que botar um novo cantor, começar tudo do zero, aquela coisa Emocionalmente toda. abalado, digamos assim, né? Mais uma E barreira. aí, como eu falei assim sobre sonhador, porque a música realmente sempre foi um sonho, né? Não era a minha realidade financeira. Eu comecei a tocar em 96 e faço parte do grupo Clariô. O Clariô começou a dar certo em 2011. Então aí é papo de 14, 15 anos, eu sempre brinco falando isso, ganhando 20, 30. Como é que aguenta ficar, você sabe disso também, como eu, 14, 15 anos ganhando 20, 30? Eu lembro, eu lembro. Eu comento com as pessoas que o Clariô, antes de ser Clariô, era O salada Salada mista. Mista. E um dos fundadores do Salada Mista era eu, Você. você começou logo no início também. E eu dizia o seguinte: a dificuldade de você conseguir chegar lá, tá, é uma luta eterna. E depois que você De chega, manter. é manter uma posição, porque tem muito grupo Exatamente. que aparece e desaparece. Aparece e Exatamente. desaparece. E eu lembro muito bem, a gente voltando do ensaio, tá? 11h30, meia-noite, entrava terça e quinta, né? Porque Verdade. tocava final de Em semana, Realengo. em Realengo, também sou da Zona Norte. A gente voltando do ensaio, isso quando não tinha que levar o pesão em Lá Tubiacanga, na Ilha do Governador. atrás do Xang, um lugar longe demais. Mas enfim. E aí você virava pra mim dentro do carro e falava assim: Leone, se eu não der certo na música, eu vou catar lata. Porque o que eu quero fazer da vida é música. Você lembra disso? Com certeza. Você falava aquilo com a convicção, bicho, sabe? Cara, tem que ser na música, né? E aí você rodou por N empregos, né? Eu lembro de alguns, né? Até que o negócio desse. Eu saí do grupo, acho que em 2001. Por aí, verdade. 2000, Foi 2001. Isso aí. logo que acabou ali o exército, a minha filha tinha nascido e tal, estava pequena e ia precisando de grana, porque era isso. Rodar o A final de semana, realidade é o emprego, né? rodar o A final de música semana corre. inteiro, saía para tocar sexta, sábado, domingo, voltava para casa com R$ 50. Sinistro. Loucura, é É loucura. loucura. Hoje, quem consegue chegar, tá, é um herói. Porque Verdade. é muita loucura. Madrugada, na rua, entendeu? Doideira, 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 doideira. Mas enfim, o Fernando tem quantos anos? Eu tenho 42. 42 Sou anos. de 80. 80. Não dá pra ver o cabelo branco e botou, raspou por causa disso, ó. Pra Eu tava disfarçar, ficando ó. super careca, cara, aqui na frente. Eu falei, quer saber? Tira logo tudo que fica melhor. E cara, me diz o seguinte, como é que você conheceu o Shang? Cara, Xanga eu conheci através da música, né? De uma festa lá No meu na terraço. sua casa, né? No meu terraço. E aí o Xang era um dos convidados, né? A gente lá tocando lá com salada mista.
Que ano foi isso, Leone? Cara, foi 2004, 2005, porque eu já tinha saído, já tinha voltado para o Rio, eu fui trabalhar em Friburgo, já tinha retornado para o Rio, Já estava trabalhando. já estávamos trabalhando juntos, então deve ter sido 2005, por aí. Por aí. E ali eu conheci o Xang através de você, da sua família, e passei a frequentar a casa do Xang, a gostar do Xang, a gente se aproximar. O Xang já me ajudou várias vezes. E é um cara que eu tenho um carinho enorme. Não, a família dele. O Xang virou meio que empresário do Salada Mista durante um tempo. Não, e aí daí em diante, depois dessa ligação toda de amizade, né, que a gente foi ganhando, ele passou a ser empresário do Grupo Salada Mista nessa época aí, de 2004, 2005, 2006. Ia para shows com a gente, começou a ver um pouco essa realidade que a gente Como é que foi essa experiência, vivia Xang? na van, Aprendizado. Como na é que foi? noitada, né? Aprendizado. Essa experiência de noite. Cara, é diferente porque você, no lado empresarial, tu quer fazer um monte de coisa. Eu lembro que eu chegava Foi pro pra Cabo Belete, Frio com a gente, eu acho. Belete, vamos fazer assim, assim. Aí o Belete chegava pra mim e falava, pô, não é assim não, cara, vai devagar. Eu falei, não é. Pô, realmente, Não era. não era, porque a realidade do pessoal de vida é diferente. Necessidade, né, de viver mesmo junto e paralelo à música é totalmente diferente. Então não adianta você criar um mundo onde não é. E quando Tem, você né? junta, e quando você junta um grupo, tem uns que estão ali por amor, tem uns que estão ali por um sonho, e tem uns que estão ali pelo dinheiro. Verdade. Né? Então, esses que estão pelo dinheiro é difícil quando você fala pro cara assim, não, vamos fazer uma palhinha. Não, não tem palhinha. Se não me pagar, quantas vezes eu tive que pagar músico para tocar em show que não tinha um Ah, centavo? mas onde eu aprendi muito, até com o toque do Fernando, foi o seguinte: a gente foi fazer um show lá em Cabo Frio, esse marcou muito, porque eu acho que foi o maior show, né, que a gente fez lá em Cabo Frio. Muito bacana. Eu acho. Queria lembrar o nome do clube, mas não vou lembrar. Aí a gente, muito bacana, pô, daí legal. Aí na hora de terminou, aí a gente sai de lá muito, muito feliz, né, muito animado. Pô, vamos desenvolver desse jeito, vamos fazer. E a preocupação, porque o pessoal do grupo, ele tava era muito amor no trabalho, mas também precisava muito. E ali você não tinha como dividir muito, assim, vou tocar e não vou dar. Não tem como. jeito, tem que pagar. Aí eu boto assim um pouco da área do próprio taekwondo, né? Que a gente convive. Ele vai para o campeonato. Você quer muito fazer de um jeito, mas a realidade é outra. E o pessoal vende doce, vende rifa o tempo todo. E a música, eu vi uma outra realidade. Até você conseguir viver da música, por exemplo, no meu caso eu trabalhei todo esse tempo, de 96 até 2011, eu só fui trocando de emprego. E perdia vários ótimos empregos por conta também disso. Porque eu sempre falo isso, você conseguir conciliar a música que é de madrugada, aí tu chega de manhã em casa e nem deita para dormir, tu só toma um banho e bota a roupa para ir pro teu emprego, que é a tua realidade, né, o teu Paga as tuas salário, contas, né? tá? Então, você chega uma hora que dos dois lados dá ruim. E aí eu perdi o emprego, meu chefe me chamava, Fernandão, pô, você não está produzindo como a gente gostaria, e vou ter que te mandar embora. E assim eu fui sendo mandado embora de diversos empregos e meus pais em casa sempre meio que me batendo, né? Com toda razão. Claro. Fernando, mais um. Até quando você vai ficar nesse sonho? Enquanto eu comecei com 16 anos, eu já estava já com 20 e tanto para 30 já nessa luta. E aí o teu pai e tua mãe vai tentando te colocar no lugar que tem que colocar mesmo, né, cara? Você precisa de uma coisa mais segura, uma coisa mais certa, do que só ficar sonhando a vida toda. E dentro do que você falou, a música ela é fantástica, né? Porque quando você está no palco e o público está lá, eu lembro muito desse show, que na época a gente estava brigando por uma música na rádio, de tocar na rádio Litoral, lá da região dos lagos e tal.
E tem todo um investimento, isso não é de graça. E aí você tem que manter a música e tal. E eu lembro do público já cantando a música e tal. E aí vira uma coisa meio que de ilusão, porque quando você desce do palco, que todo mundo que está lá embaixo achando que você está estourado e que está tudo bem, que você vive daquilo, não é aquilo. A realidade é A bem realidade é diferente. outra, como você estava dizendo. O investimento tinha que ser coberto, então aquele cachê ali tinha que ir para o bolso do empresário, vamos dizer assim, para poder cobrir tais investimentos que estavam sendo feitos, ou parte daquele cachê. Então o que sobrava para dividir entre nós artistas era muito pouco. E é uma coisa que com o tempo, aí entra essa parte meio que administrativa da carreira, né, de qualquer uma hoje em dia. A nossa até hoje tem isso, entendeu? Então tem show de graça que a gente faz até hoje ainda, porque é de uma rádio, um jabá, um acordo assim, um acordo acolá. Então, só que aí os músicos a gente tem que pagar, a van tem que pagar. Então de um outro show, a gente pega aquele dinheiro do outro show para pagar esse custo desse show aqui de graça. Vira uma Então, empresa, né, cara? Tem que administrar. É uma empresa. É uma empresa. Se não for assim, vai acabar dando problema. Hoje ele consegue fazer, mas na época... Com gestão, não, é porque Exatamente, sem não receita, tem, né? Sem receita. Aí O valor fica do difícil, cachê era exatamente. muito baixo, a quantidade de shows era menor, então assim, o artista ele não é tão valorizado, né? Mas enfim, é uma luta que, graças a Deus, valeu a pena demais essa guerra, mas eu fico muito triste por conta de alguns amigos que acabaram pulando do barco, com toda razão, por não aguentarem o tamanho dessa dificuldade que é. Você falou em luta, a gente daqui a pouco vai voltar na música de novo e tudo mais. Então, já que falou em luta, papo de mestre, nosso papo aqui, você já praticou algum tipo de arte marcial? Pequeno, aí fiz capoeira, fiz karatê, fiz jiu-jitsu lá no Sargento de Cascadura. E já adulto fiz Muay Thai, fiz acho que 1 ano e pouco de Muay Thai, mas acabei tendo que parar porque comecei a ter problema de nervo ciático, hérnia de disco, e o Muay Thai tem muito giro de chute, né? Aham. De tronco, e aí eu tive que infelizmente parar porque estava dando ruim. Mas Entendi. sempre gostei muito de luta. Engraçado, né? Sempre gostei de filmes de luta, Aham. uma coisa que a molecada sempre ficava falando, de Bruce Lee, de Van Damme, Sim. aqueles filmes de luta lendários que a gente quase nem vê mais hoje em dia, assim, filmes nessa vibe, né? Então sempre gostei de luta. Taekwondo, judô, jiu-jitsu. E o que você, dessas artes marciais que você fez, o que você trouxe para sua vida pessoal ou profissional? Ou seja, o que você aprendeu ali enquanto filosofia? A parte física a gente sabe que melhora a saúde e tudo mais. Mas a nível de filosofia, de ensinamento, o que você trouxe para sua vida pessoal e profissional? Cara, acho que doutrina, né? Respeito. Eu, criança, fui muito brigão na rua. Nessa época, ali em Piedade, qualquer futebol tinha uma pancadaria, coisa de moleque, né, cara? Ou por causa de pipa, porque pulou, que pegou, eu que peguei a linha, que não peguei, já tampava na pancada na rua. E a luta, ela ajuda muito isso, né? O ensinamento dentro de uma arte marcial, você tem um autocontrole melhor, você respirar mais tempo, né? Do que ficar brigando e tal. Então, acho que respeito, doutrina. Shang passa para os alunos essa questão, porque eu tenho visto atualmente o pessoal está se formando faixa preta mais rápido do que antigamente, pode ser impressão minha. Eu tenho visto faixa preta mais novo, tá? Pessoas mais novas já com a faixa preta. Na rede social eu vejo muito essa parada, é verdade. Então, enfim, na época que eu treinava, já era um pessoal com mais idade. Você precisa fazer esse trabalho com o pessoal para a questão de, tipo, não entrar em confusão, não brigar, enfim, acontece esse tipo de coisa? Acontece, né? Mas só que hoje a questão do adolescente pegar faixa preta mais cedo, hoje aqui no Brasil, né? E na Coreia... Deve ser bem mais difícil. Na verdade, como na Coreia o taekwondo já está na escola, então você já com, sei lá, bem novo, 12, botar numa categoria cadete, já é faixa preta. Então, mas só que muda, faz uma divisão que a gente fala lá que é PUM, né? Que é o do faixa preta de criança. Ah, tá. Até 15 anos. Entendi. Né? São categorias diferenciadas. Aí quando você completa 15 anos, aí você pega a faixa preta De adulto, digamos assim. É bom para disciplina, né? Já vai criando
mais responsabilidade para as crianças. Legal. E hoje é o que a gente passa. Teve algum episódio de algum aluno, tá, se envolver em confusão? De ter que chamar o cara no canto e vem cá, olha só, tal. Tem um papo de mestre mesmo com o cara, vem aqui, senta aqui. Não é pra fazer isso, não pode fazer isso. Dentro do nosso projeto, sim. É. Ela é mais criança, garota, né, cara? É criança. criança. Porque o pessoal começa a botar pra fora, né? Eu lembro que eu chegava E o às que vezes, faz na aula quer fazer na com rua, os né? amigos, e Com de os repente amigos, acerta de jeito, e no pé da orelha o cara não entende que foi Verdade. errado. Verdade. E a pancada Hoje come. uma grande maioria está focado mais assim, em competição. Eu acho que ter virado Mudou esporte muito, olímpico mudou um pouco muito, isso, né? Mudou bastante, ajudou muito. Que agora o pessoal tá focado em competir, medalha e tal. Eu falo não só do taekwondo, mas como as outras modalidades. Eu acho que hoje o cenário, você vê que tem uma diferença, né? Tanto no Muay Thai, no Jiu-Jitsu. Você vê como o Jiu-Jitsu cresceu muito na área de competição, É né? verdade. A gente falava antigamente que o Jiu-Jitsu era o bom. Uhum. Não, hoje pô, a qualidade dos eventos, né? Tanto do taekwondo, do Muay Thai. E tem levado o nome do Brasil pra fora, né, cara? Um monte de professor de jiu-jitsu, país, mundo, Dubai, Estados Unidos, é tudo brasileiro, Eu cara. conheço, tenho um amigo que mora hoje em Dubai e ensinando para o exército de lá, Aí, que maneiro. maneiro demais. No caso dele, jiu-jitsu, Aham. mas e acredito que ele não volte mais não, porque ele sempre comenta com a gente que a qualidade de vida lá e do ensino, de tudo, né? E aí ele já teve filho lá, com a esposa dele, aí o filho também já tá na arte marcial desde pequeno. Legal. Então, é como vocês falaram, eu acho que a questão de ter virado olímpico, vários esportes aí na luta, no âmbito da luta, deixou a parada mais séria, né? Antigamente o cara treinava mesmo por treinar ou para ficar mais poderoso, aquele cara ali é brabão, ele é bonzão e tal. Bate bem. Bate pra caramba, né? Tinha muita essa coisa. Eu acho que hoje em dia realmente a gente pouco ouve isso. No jiu-jitsu mesmo, como você falou, Oxan, Hoje tinha tu vê- muito isso. Hoje Pode tu vê a crer. questão da MMA. O MMA proporcionou isso. Profissionalizando os atletas, É né? verdade. Então hoje já O tá cara tem focado. Cara, tem um sonho, objetivo, né? é isso aí. É um objetivo, né? Não é Quero- ser o brigão. Não é que ele fica na mídia. É com verdade. isso. Quero chegar ali. Legal. Fechou. Maneiro. Então, é uma Mas a minha doutrina. luta era assim, né? Eu criança, né, que eu fiz essas paradas todas, gostava muito, como falei, me amarrava em fazer, ir pra aula e tal. Mas depois eu parei e fiquei no Muay Thai já mais adulto, tipo com 30 e poucos anos, eu entrei no Muay Thai, adorava fazer. Só que fui meio que obrigado a parar. É o que eu falo pra todo mundo que já passou dos 30, que existe uma parada chamada DNA. verdade. Data de nascimento avançada, que não deixa a gente fazer tudo que a gente quer, Tinha que entendeu? parar. Acontece isso. Eu Mas passei eu por acho que isso. ensina muito disso, Leone. Doutrina, respeito mesmo, né? Aquela coisa de você obedecer, de você ter sabe, E quando a gente ouve na televisão essa coisa das comunidades, né? Cara, isso é muito sério. De tirar a criança do ócio ali, de estar sem ter o que fazer, ficar o dia inteiro à toa, e você coloca dentro de um esporte, dentro de alguma coisa ligada à cultura, e que eu acho que ela volta diferente para casa, Não né, tenha cara? dúvida. Ela volta muito diferente para casa com esse ensinamento que ela acaba aprendendo nesses lugares de respeito que acaba na rua você perdendo, né? Você não E tem. cabeça vazia, oficina do diabo. O Exatamente. cara tá ali, não tá fazendo nada, não tá ocupado com nada, vai fazer Exatamente. besteira. Né? E é por isso a importância, o Shang tem aí vários núcleos, né? Mais de 30 núcleos em 20 municípios, e a gente quer ampliar isso. Né? Bom Todo mundo demais. está sabendo que o Shang está vindo candidato a deputado estadual para poder ampliar isso, e a gente já vai entrar nessa conversa já. Continuando aqui na nossa pauta, a cultura também é um pilar interessante à beça, assim como esporte e educação. Né? O Shang, por ser coreano, foi lá pro lado do pagode e tal, né? E hoje em dia, inclusive agora recente, teve um grupo coreano que está fazendo o maior sucesso tocando pagode. Né? Eu diria, né, cara? Que maneiro isso. Eles sempre gostaram muito de samba, né? Todo grupo que vai lá. Vamos ver se a gente consegue levar o Clareu para a Coreia.
Bora. Vambora, pelo Falar. amor de Deus. Topa? Vou adorar. Mas aí tem que fazer o contrário, né? Os coreanos vieram aqui cantar em português. Vai ter que cantar em coreano. Meu Deus do céu. Já passa pra ele algumas letras, Deixa entendeu? comigo. Pra ir aprendendo. Imagina, né? Já vamos matricular nessa aula de coreano aí, que vocês falaram que tá rolando, já Não, vamos mas, chegar lá porra, sabendo alguma coisa. Como é que Esse seria, é um sonho. como é que seria me perdeu pra cerveja em coreano? Só essa frase. Não faz isso comigo, não. Ou então fala um outro refrão forte de vocês aí. Se eu tô contigo, só penso no lar. Isso. Como é que seria um negócio desse em Eu coreano? vou deixar pro Lucas. Imagina, vai treinando. Vai ficar legal. E, Mas cara, eu os vi aqui pela rede social, gravaram até com o De Propósito, que é um grupo maneiraço, de Brasília. Olha que parada maneira. Um grupo de Brasília já é, hoje em dia, um dos maiores grupos do Brasil aí, tocando pra caramba. Quem diria também. Porque sempre tudo quem comandou foi Rio, São Paulo. berço do samba, né? Exatamente. E gravando com um grupo coreano. Então, eu vi também os vídeos deles no Bar do Zeca. Maneiraço. Não, e maneiraço. sem contar, fugindo um pouco do samba, esse negócio do K-pop, cara, Fantástico. é uma coisa louca, né? É uma coisa louca. A quantidade de gente que sabe, que gosta, que movimenta, é o mundo que Muita movimenta. coisa. E eu não fazia ideia, até conhecer, saber o que era. Muita coisa. Cara, muita gente, muita gente. E eu acho legal porque é a Coreia expandindo fronteiras. Verdade. Entendeu? Saindo dali, daquele núcleozinho da Ásia e, sabe, conquistando o mundo. Já era pela tecnologia, as empresas, né? Pela arte marcial e agora pela cultura. Sabe o que eu lembro vocês comentando comigo uma parada da Coreia? Isso há muitos anos atrás. O metrô da Coreia. Pô, bicho, Eu lembro vocês falando disso. fala sério. Que era sensacional. Tem estações, tá? Aqui vamos pegar o metrô do Rio. Metrô do Rio, linha 1 e linha 2, que é uma linha reta só, né? Uma linha reta com as paradas, bacana. Lá eu entrava numa estação, eram 4 andares. Em cada andar era uma linha diferente. Então a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha... Entendeu? Cada uma para um lugar. Então, imagina Rio de Janeiro. Você está em Itaboraí e você precisa ir para Queimados. Mas tem que parar antes na Tijuca. Você faz tudo isso de metrô. Entendeu como é que é? Qualidade de vida. De monstro, metrô. né, cara? E as conexões, assim, né? Você vai para uma central do Brasil. Sim. Hoje tem metrô chegando em outro município, já lá na Coreia. Mas para um outro distante, né? Você vai, pega, tudo concentra num lugar, aí vai trem-bala, trem. Ainda tem isso, Aí tipo, você vê o quanto que a gente está ainda atrasadíssimo, atrasado, né, cara? atrasadíssimo. Que loucura. Aí a estação de trem, ela te leva até... O metrô te leva até uma estação de trem, te leva até a estação de trem-bala, ou seja, você faz de forma ferroviária praticamente o país todo. A gente foi para Yeosu, que fica no sul da Coreia, então pegamos o metrô na porta do hotel, tá? Descemos na estação do trem-bala, que é como se fosse, para dar uma ideia do Rio de Janeiro, é como se fosse, em, sei lá, Pavuna. Entendi. Então da Pavuna para lá tem o trem-bala. Então o metrô deixou a gente na Pavuna. No próprio local, subiu um andar, estava no trem-bala. Pegou o trem-bala, foi até como se fosse Rio-São Paulo. Entendi. Entendeu? Meu Beleza. Fantástico, 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 fantástico. Que loucura. Agora vamos lá. E lá são 12 linhas, sei lá. É, 15. Cara, o mapa. Quem tiver curiosidade, entra na internet Vocês aí. me mostraram A gente tinha um papelzinho. tudo colorido assim, ó. Eu quero Isso. que se fosse hoje. Quem tiver curiosidade, entra na internet aí, procura lá. Metrô de Seul. Vocês vão ficar maluco. É coisa de Eu louco. lembro dessa parada, tudo colorido. Não, e engraçado foi eu e o Berdão um dia andando de metrô sozinho. Eu saí do hotel, o Shang tinha ido, foi lá encontrar com os parentes, outro rapaz que eu lembro estava com ele também saiu. Eu falei, não vou ficar aqui no hotel sozinho. Sábado de sol, eu vou dar uma volta, cara. Aí eu falei, bom, mas pra onde que eu vou? Se eu me perdia, como é o meu inglês, the books on the table. Meu coreano era mímica, eu falei, já era, vou ficar no sinal aqui rodando bolinha e tal. Peguei um cartão do hotel para poder... Se eu me perder, eu falo, tô aqui, né? Me leva pra lá. Depois a gente se vira, aí bacana. Aí peguei o mapinha, aí contei, bom, eu tô aqui. Bom, e aqui tem o Parque Olímpico, aqui e tal, onde aconteceu as Olimpíadas, né? Pra lá são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 estações. Pô, vou descer na 8ª. O nome esquece, né? Consegui ver o nome. Vou descer na 8ª. Beleza. E põe o cagaço de perder a estação e não consegui voltar mais. Mas dá um jeito. Dá um jeito. Muito legal, muito maneiro. Mas vamos lá. Não, e oportunidade vai faltar, hein?
Eu acho que até o exemplo Quero que a gente muito. deu do grupo vir pra cá, né? Super possível, cara. Esse intercâmbio de Já cultural, começa já com uma certeza. resenha, né? Abre, Um papo. abre. Na Coreia tem uma comunidade brasileira gigantesca. Enorme. Isso aí é... E falta isso, né, cara? Porque você falou agora essa questão da comunidade brasileira nos países aí afora, tem tudo a ver a gente poder ir para lá também, né, cara? Que acaba que fica só os grupos indo para os Estados Unidos, nós mesmos já fomos para os Estados Unidos, aí para alguns países da Europa, também poucos, não são muitos, uns 4 ou 5 no máximo, mas acaba que para a Ásia lá, às vezes um grupo, uma vez ela vira o Vai pro vai Japão. pro Japão, Não, mas pode fazer Coreia, Japão, China. brasileiro a beça. Muito brasileiro. Não, e sem contar os brasileiros, o japonês e especificamente o coreano gosta muito do samba. O exemplo tá aí. Né? Gosta muito, a ponto de ter um grupo de pagode coreano. Essa ponte aí. Como a gente falou em qualidade de vida, todo mundo sabendo que Mestre Chang, candidato a deputado estadual. Eu queria te perguntar o seguinte, vamos começar a falar de política agora. Queria te perguntar o seguinte, como você vê a política atualmente? Tá difícil da gente conseguir conversar de política hoje em dia, porque perdeu também um pouco até desse respeito de quem gosta de um lado, não aceita o outro colega que gosta do outro. Não lembro assim de anos atrás tá tão complicado para conversar Tão de política com polarizado, né? alguém Demais. por conta disso. Então fica difícil. Eu já tive problema disso já na minha rede social, de amigos. Eu tive de uma amiga que trabalha até com um grande artista, que eu postei uma parada no Facebook, e aí ela veio, fez um comentário, aí eu vim rebater o comentário dela com maior educação e ela me bloqueou. Aí eu chamei ela no Instagram, pelo direct, falei, pô, cara, que loucura é essa? Pra que isso? E aí, graças a Deus, ela até pediu desculpa e tal, falou que ficou nervosa e tal. Então, pra você ver como é que tá difícil a gente conseguir discutir política, né? Hoje na rua, com amigos e tal, bem complicado. Na música, então, bem mais difícil ainda, porque para alguns lados, e aí fica mais complicado ainda você conversar sobre política. Cara, mas eu acho que a gente ainda está um pouco... Eu conversei isso com o Chang lá em casa, um pouco retrógrado, assim, de ideias. Às vezes você vê que são os mesmos papos, de 4 em 4 anos eles falam as Mais mesmas do mesmo, coisas, né? não muda, não atualiza, você não vê verdadeiramente mudanças, né? De fato, em tudo, né? No que diz respeito a transporte, saúde, educação, cultura, segurança. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ver que o papo é o mesmo, né? Sempre. O problema de segurança é o que a gente já sabe, o Rio de Janeiro sendo mega violento, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, nada muda, a corrupção monstruosa dentro disso ainda, fica difícil até de mexer. A saúde, que é o que eu falo, até brincando com os caras do meu grupo, assim, que é uma coisa que eu não entendo como é que não é resolvida, né, o problema da saúde no nosso país, de uma forma geral, assim, é vergonhoso a gente ver um idoso implorar filas gigantescas por O cirurgias. pessoal morre na fila esperando. É uma parada que, sei lá, parece que é da década de 30 essa resenha, né, cara? Aí transporte, a gente vê o Rio de Janeiro, vê muito assim, principalmente pro lado ainda municipal, a gente vê aí as coisas nos jornais aqui, dos ônibus que somem e tal, que sumiram as linhas tais de ônibus, o que, papapá. E aí você vê que nada muda, é como eu estou dizendo, os anos vão passando, os 4 em 4 anos que as pessoas vão ficando ali, as escolas. Outro dia eu brinquei com também a gente conversando entre nós, eu falei, gente, as escolas hoje já têm ar-condicionado em todas as salas ou ainda tem só ventilador? A gente Geralmente não funciona. Aí os garotos falaram, pô, tá maluco, né? Um monte de escola ainda só com ventilador quebrado e tal. Eu falei, gente, não é possível. E eu perguntei isso porque a gente vê muitos dos ônibus já com ar-condicionado. Na minha época, lá atrás, legal mesmo, não tinha ar-condicionado em ônibus. É verdade. Só o frescão. Então, por isso que veio esse assunto, né, no dia da nossa conversa. Então, assim, é muito louco, né, cara? Uma escola não ter uma internet maneira, vamos dizer assim. É muito bizarro a gente falar disso hoje. Como é que hoje a gente consegue falar ou conversar ou viver sem internet? E sabe o que me deixa mais abismado? Mas eu entendo.
é que ainda hoje, diante desse cenário todo que você está colocando aí, tá? As pessoas trocam o voto por um saco de cimento. Exatamente. As pessoas trocam o voto Uma cesta por uma cesta básica, básica, por uma dentadura, por Porque 100. o amigo só Não e tem o tal. mínimo trabalho de pesquisar a pessoa em quem ela vai votar. Verdade. Eu costumo dizer aqui, a gente bate muito papo, eu costumo dizer o seguinte, que só duas coisas são verdadeiramente democráticas. Só duas coisas. Porque aí o pessoal fala assim, a lei é democrática, porque a lei é para todos. A gente sabe que não é. Infelizmente não é. Duas coisas são verdadeiramente democráticas. É igual para todo mundo. Um é a morte. Todo mundo vai morrer. Tem jeito. 2 é o voto. Porque não importa se você é o cara mais bilionário do Brasil ou se você é o cara mais pobre do Brasil. O voto dos dois é exatamente igual. Só conta um e os dois têm o mesmo direito. Verdade. Então, quer dizer, a pessoa desperdiça essa oportunidade trocando isso por R$100, por 2 cervejas, por uma, enfim, tudo mais que a gente ouve aí. E aí depois reclama que o cara que está lá não faz nada. Entendeu? E aí eu começo a perceber que esse status quo, essa situação, ela é perpetuada para que as pessoas não questionem. Deixa ficar como está. Né? E aí quando vem alguém com uma proposta diferente de querer investir em educação, de querer trazer cultura, porque cultura você abre a mente, esporte para dar saúde e tudo mais, nem sempre tem um apoio. Não tem, exatamente. Hoje é uma dificuldade que eu tenho no projeto na área de educação. Por exemplo, quando eu entrei nessa escola com a aula de coreano, a proposta era primeiro formar a turma, né? Ter o apoio, graças a Deus eu tive um apoio enorme da escola, para que ver qual era a aceitação dos alunos, graças a Deus foi enorme. E agora o próximo passo, né, é eu buscar umas empresas, no caso assim, coreanas, né, que a gente fala aí de Samsung, LG, que fabricam, né, computadores, monitores, para eles virem para esse projeto, né, aderirem a um projeto, equipando as escolas, né, e pegar de repente um engenheiro deles e passar a ensinar pelo menos a turma que já está aprendendo coreano. Por quê? Porque já preparariam eles para o mercado. E principalmente para a empresa coreana, porque muitos engenheiros lá são coreanos, né? Sim. Parte da gerência. Então, vi o pessoal sair de uma escola pública sabendo um idioma diferente, tendo um ensinamento técnico e já com um encaminhamento, né, para uma empresa coreana que já está há anos aqui no Brasil. Maravilhoso. Então, essa é o segundo passo, porque a escola a gente já conseguiu, né? A aula de coreano, os alunos já tá ok. Então, agora é buscar essas empresas, essa parceria com a empresa, né? Até porque o governo coreano já mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Sensacional. Essa é a ideia. Temos a Hyundai lá em Resende. Então, na verdade, aproveitar essa questão do intercâmbio, né, com a Coreia, que tem muitas empresas querendo também ter oportunidade aqui no Brasil e gerar mais emprego. Mas aí preparar os adolescentes com o idioma, né, para poderem ter alguma oportunidade de mercado real. Porque a língua acaba sendo uma barreira, né? Para quebrar essa dificuldade, barreira. acaba sendo uma dificuldade. Então isso aí já tá bem avançado, porque a gente começou em 2014 o projeto, já foram mais de 1.000 alunos que a gente já passou pelo curso aí de idiomas. Nunca imaginou isso, né? Não imaginava não. E imagina até por conta de ter aquele trivial, Shang, das línguas tipo inglês, francês, Espanhol, né? Acho que até isso é maneiraço, porque dessa aceitação pelo coreano, né? Isso que eu quero dizer, né? Acho que você não imaginava também já ter essa quantidade de procura da galera querer tanto o coreano, porque já tem esse trivial que até mãe e pai fala, né, cara? Aprendeu inglês, aprendeu espanhol, meu filho. Sabe o que ajudou muito, né? Que eu fico muito feliz? A questão cultural. Que aí olha como é que um acaba emendando o outro, né? Porque hoje a Coreia ela é reconhecida muito na questão da cultura do cinema, né? Dos doramas, Sim. Netflix, Round 6.
e É, o Round Six. K-pop. Eu vi tudo. Então, K-pop. Então, hoje, isso atraiu muita gente para conhecer a Coreia, conhecer o idioma, né, o coreano. E agora, por que não dar essa oportunidade de trabalho também nas empresas? Já que tem já não é mais um bloqueio a questão do idioma. Sim. Então, Eu acho que esse a treinamento cultura ajudou muito. A música. Cara, o americano, a gente já falou isso aqui, inclusive. Os Estados Unidos, tá? Usou da cultura para vender o seu modo de vida pro mundo, cara. Os filmes de Hollywood são isso. Vendem o padrão americano. Total. E a Coreia tá indo pelo mesmo caminho. E tá Ó, conseguindo. o Oscar aí. O Oscar foi coreano, pô. Verdade. Entendeu? Sensacional. Com as novelas, com a música, com tudo. Na década de 80, quem é que fazia sucesso? Michael Jackson, Madonna. Né? Tinha um ou outro inglês, mas se a gente puxar aqui a rela dos artistas, Geral de lá. americano, cara. E aí, com isso vai fazendo você consumir a cultura dos caras. É verdade. Né? Então a Coreia tá conseguindo surfar essa onda que eu acho maneiríssimo. Maneiríssimo. Entendeu? Quer Por ver? conta... Uma coisa que eu ainda vou emendar aqui, a questão do esporte. Hum. Né? Hoje o que eu vejo o Melete, né? No Fernando, desde a da época que eu conhecia, usando a filosofia, né? da arte marcial, a perseverança, né? A determinação de focar ali o que ele quer, né? O autocontrole, né? Sim. Para manter os altos e baixos, né? Manter firme, né? O espírito indomável, porque ele está aí hoje até, graças a Deus, né? Nesse sucesso todo. A cortesia, pô, é essa pessoa que sempre foi, né? A integridade a gente não precisa nem falar. É. Então, Não, e eu falo isso pra todo mundo, vou aproveitar aqui o gancho. Que sem jogar confete, você me conhece há muito tempo, sabe que eu não faço isso. Cara, a gente se conheceu, desculpa a expressão, na merda, Verdade. tá? Hoje, graças a Deus, vocês estão fazendo um sucesso maneiríssimo e você não mudou nada. nada. Bicho, a gente sabe o quanto isso é difícil, Melete. A gente conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer alguns durante o tempo que a gente tocava, que o maluco era 2 degrauzinhos acima ali, tirava uma marra Não, de a gente- parceiro. E a gente E- vive isso ainda dentro do nosso mercado ainda também, Noni. Tem Você uma não rapaziada mudou- que às vezes a gente tenta falar alguma coisa, até projetos mesmo, dentro da própria música. É difícil, cara. A pessoa ter esse autocontrole aí do sucesso. Não deixar subir a disso, cabeça, daquilo né? outro. Eu conversei muito com ele lá em casa, assim, muito, assim, acaba sendo ligado a isso. A parte social que eu acabei me envolvendo um pouco de causa animal, de moradores de rua, a gente conversou a beça. Isso acabou me ajudando muito, né, cara? Me deixou uma pessoa um pouco mais carinhosa, uma pessoa mais uma visão assim que eu não tinha. Eu falar para você que eu gostava de animal, eu sempre gostei. Eu gostei de cachorro, de gato, de coisas assim ligadas ao mundo animal. Mas depois que você vai vivendo, vai. Aí eu adotei um cachorro daqui do Jacarezinho, com 3 patas só, que o Xang conheceu e tal. E aí você vai vivendo, vai vendo aquela Aí você causa, passa a se o quanto engajar, você né? o quanto você pode ajudar, o quanto todos nós podemos ajudar. E a fome, a sede, né, cara? Tanto para um morador de rua quanto para um animal, acho que é a pior coisa da Terra, né? Eu sempre falo isso nos meus posts. E é uma coisa que se todo mundo pudesse fazer um pouquinho, que é o lado social da coisa, a gente começa a enxergar que é possível, né? É muito possível a gente mudar a vida de alguém, de alguma situação. Como eu falei, depois eu adotei um outro animal, já acabei encaminhando aí mais de 100 animais de adoção para várias pessoas e convivo atualmente hoje falando diariamente com diversos protetores de causa animal, que a gente pode ajudar, eu peço ajuda a um outro, pô, me arruma aí 50 aí que eu vou somar com mais 50 mil, com outro a gente compra um saco de ração que deu ruim lá, a mulher falou que acabou tudo, e a gente vai vendo que tudo é possível. E a questão da conversa, né? Quando você vai conversando com as pessoas, parece que elas vão tomando tipo beliscões, né? Tipo, caramba, eu nunca me atentei a isso. Ah, que é verdade. Meu Deus, por que eu nunca fiz isso antes? Se cabia para mim, não é nada impossível conseguir fazer isso, sabe? Então isso foi me ajudando muito a esse controle, a isso que nessa volta toda, assim, emocional, né? De mais ser humano, da gente entender um pouco mais da vida. Como você falou agora há pouco, todo mundo vai correr, cara. A gente vai tudo pro mesmo lugar, então amarra. A vida é igual um jogo de xadrez, né? Não tem- O rei e o peão, no final das contas, vão para a mesma caixa. Não tem. Não tem conversa. Não tem conversa. Entendeu? E o Xang é um cara que eu amo de paixão, que
É o meu candidato, é o cara que eu... Qual característica você acha que o Xang tem que vai fazer a diferença dele na Alerj? Cara, pra mim, assim, o primeiro de tudo, eu sempre vi o Xang como um cara muito sério, sabe? Muito centrado, um cara que a gente pode confiar, uma pessoa que a gente pode... não é uma pessoa, vamos dizer Fanfarrão, assim, né? fanfarrão, exatamente. Então eu tenho, acho que a principal qualidade dele, para mim, é um cara que sempre foi muito sério, desde sempre. E isso eu já acho que é uma grande característica para alguém que vai ter uma responsabilidade lá dentro, né? E poderes lá dentro, o cara tem que ser sério. Não adianta ele viajar na maionese ou mudar, como a gente estava falando aqui agora há pouco, Não pode deixar subir a cabeça. mediante o poder que ele ganha. Então eu acho que a principal situação é essa. Acho que é um cara extremamente sério e que vai ser comprometido com o que ele se propôs a fazer pela população, entendeu? Em todos os âmbitos, de saúde, de tudo, de cultura, de esporte, do que Educação. for, de educação. Legal. Acho que é meio que isso. Melete, estamos finalizando, estamos chegando infelizmente ao finalzinho. Só que o que eu faço com todo mundo aqui no final é deixar uma berlindazinha na saia justa, que é o seguinte: eu quero que você me conte uma passagem engraçada sua, tá? Com o Xang nessas viagens aí de pagode, essa coisa toda aí. Caraca, engraçado. Inusitada, pitoresca, alguma parada que seja assim, tipo, caraca, bicho, Me ajuda tem uma história. Me ajuda a lembrar. E os perrengues, Cara, né, todo show, Leone? seja perrengue. Os perrengues dos shows e tal, que ele começou a ver de perto, assim, que a gente contava, né? De tipo um camarim que não tinha nada, Nem água. e aí tinha que vir de fora o rango, ele que bancava o rango de fora, o refrigerante, a alimentação nossa, né? Pré-show ali, o pós-show. Acho que ele começou a ver isso, né? Que a gente contava quando ele foi para a rua com a gente, para a estrada, ele passou a ver isso de perto. E acho que nesses perrengues aí que ele passou com a No gente. início aí, eu fiquei alguns muito shows. perdido, cara. Se o Melete Acho que é não isso. orientasse dessas culturas. É porque é um mundo novo, né? É um mundo novo. É um mundo muito novo. Quem não vive não E é o que sabe eu falei como é que agora há é. Ia ser pouco. difícil. A pessoa vendo no palco, ela... Mó glamour, né? Meu Deus, esses Que caras coisa aí linda. são mágicos. Mas a realidade é outra. Ele falava, eu falava, que isso. Não, Não é possível. não é isso tudo. Aí Tá vamos lá no show. aumentando. Chega. Caraca. É pior. É É pior. pior do que o que ele falava, né? Agora, depois que o Clareou já virou Clareou, precisou chamar a PM pra vocês saírem do palco ou não? Tá não, Tanguá? Que pra gente sair do trio elétrico. Cara, lembro, irmão, lembro. Saiu um por um. Rasgando Um por um. roupa. As meninas não deixavam a gente sair do trio Pô, esse é elétrico. um exemplo aí clássico do que a gente tá falando. A gente ali Naquele empurrou dia- no cavalo do bandido, não era nada. E quem viu. Quem viu aquilo falou: esses caras estão estourados. Estourado. É um Esses ótimo caras- esses exemplo. caras- que você lembra deu, disso? Lembro. Saía um, Demais. cordão de Trio isolamento. elétrico lá em Tanguá. Isso aí, corria pra dentro da prefeitura. Lembro. Chegava todo mundo rasgado, arranhado, as Estava mulheres até com o macacão, se não me Isso engano, aí. era aquele macacão. As mulheres desesperadas, gritando, te amo, nunca viram a gente. Nunca viu a gente. Eu te amo, eu te amo, eu te É um amo. exemplo clássico. Porque o show foi bacana, o show foi legal, aberto. Bom, que eu me lembro, foi um dos melhores que eu fiz. Não, com certeza. Né, Né, naquela- melhor da vida. Acho que foi para 20 mil pessoas. na Foi época. loucura, aniversário da cidade, muito louco. E a gente acabou o show, pô, foi maneiro, legal, desce. O cara abre a porta assim e fecha. Não, peraí. Aí desce, a gente não entendeu nada, daqui a pouco, desce um, vai, fechava a porta. Aí desce o outro, você só sabia o que estava acontecendo quando chegava a tua vez. Aí quando chegou a minha vez, desce, 2 PM agarraram aqui do lado, saíram arrastando a gente assim, e largou dentro da E aí, na hora de prefeitura. ir embora, deve ter sido uma Kombi velha que tinha que ir embora. Todo mundo achando que a gente ia numa super Sem van. um centavo, super aquele show foi de graça. um frigobar, com luz neon dentro. e a Nada. gente deve ter ido Foram embora. só os arranhões e a história que ficou na memória. Só isso. Época engraçada. Bacana. Mas uma época boa, de muito aprendizado. Gostosa. E faz Gosto parte da muito. história. É, exatamente. Né? Tenho certeza que o Fernando hoje é músico, Tinha que passar por aquilo. tudo passou ali. por aquilo, entendeu? Foi o alicerce. Sem dúvida Né? nenhuma. Aquilo vem construindo. Não, queria mandar um abraço pro Buiu, né? O vizinho tá com a gente até hoje. Parceiraço. Buiu. Pô, saudade Aguentou essa guerra. Acho que você e ele são os mais antigos. É, eu e ele. Eu e o Buiu somos os mais antigos. O Buiu entrou quando saiu o Júlio. É, A saída do um pouquinho Júlio, depois de mim, então. É, eu saí e entrou o Buiu. Exatamente. Não, eu tenho uma saudade 2000, eu gigante. acho. Gigante da época. Fico muito feliz de ver
o grupo, onde chegou. Eu fico orgulhosíssimo, cara. E agora eu vou ficar pensando, sonhando com a Eles viagem tocando pra na Coreia. Coreia. Pô, vai ser sensacional, cara. Vamos fazer isso aí. Sensacional. Vamos começar a Por pensar favor. nisso. Aí, gente, quem sabe, clareou na Coreia, hein? Clareou na Ó, Se Deus quiser. já dá até o nome, clareou na Coreia. Fernando, suas últimas palavras que você quer dizer, falar alguma coisa. Cara, quero agradecer a vocês por esse convite. Um prazer para mim estar aqui falando do Xang, torcendo que o Xang realmente consiga entrar para ser deputado estadual aí para gente aqui. E conte com o meu voto, conte com a minha ajuda. Quero estar perto sempre. Sempre que vocês precisarem de mim, pode me chamar aí que eu estou aqui. E é isso. Agradeço. Rapaziada, valeu. Vamos finalizar aqui mais Aí, um ó. Papo de Mestre. 45099. Mestre Shang-Li. E quiser conhecer mais do projeto, só seguir lá na... Entra na rede social, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter os links da rede social. Falou? Um abraço, até a próxima. Valeu.